Então, pessoal, vamos seguir os estudos do HTML5, aplicando os conhecimentos vistos na aula passada, no vídeo passado, e com conteúdo, no projeto experimental de um site HTML5, em HTML5. Então, eu tenho algum material aqui na minha área de trabalho já para esse projeto. Algumas imagens que utilizaremos e, começando, como é um projeto, mesmo que seja experimental, um RAF, um rascunho. Notem que nesse rascunho, eu fiz ele no Corel, mas vocês podem fazer até mesmo à mão, no papel mesmo. Há uma certa diagramação, já há uma reserva de espaços em que foram planejados, baseado em algumas referências, onde ficarão as divisões do meu site. Então, eu defini um cabeçalho preto fluido em cima, ou seja, com uma largura de 100%, um logo centralizado, a navegação na vertical, num box, numa caixa com canto arredondado, faremos com CSS3 e compatibilizaremos para o IE, para o Internet Explorer, numa segunda etapa. Uma imagem principal, de autoria pessoal, uma imagem lá dos meus arquivos, sempre lembrando que é importante os direitos autorais em projetos. Um projeto experimental, mesmo acadêmico, até podemos utilizar imagens sem se preocupar, mas quando divulgamos algo, é importante prestarmos atenção, nos atermos a direitos autorais, de imagens, de fontes, de todo o material. Tá? Todo o site vai ser centralizado, eu coloquei em observação no RAF, ou seja, haverá uma divisão principal para centralizar este site, o rodapé, com algumas anotações também, a cor de fundo é a mesma do rodapé, a imagem principal também haverá suavizações na base, isso eu preparei no Photoshop já antes, então eu mostrei para vocês aqui o material. Eu tenho uma imagem aqui, retirei de uma câmera, uma foto em macro, não chega bem a ser macro, mas ela é uma foto de um animal. Na verdade, esse site experimental se tratará disso, de imagens de fotografia, de imagens em macro. Então eu tomei essa imagem como base, imagem pessoal dos meus arquivos. Abri essa imagem, renomeei ela, salvei em PNG com fundo transparente no Photoshop e já fiz com a borracha, em uma dureza 0 na borracha, essa suavização, esse feeder, bem simples de ser feito. Na verdade, isso aqui é uma transparência. E o logo? O logo eu busquei de um vetor de um site, ele está em branco, por isso a visibilidade, de um site de vetores gratuitos, para não precisar estar redesenhando e tudo mais, mas num site, um projeto sério, é claro que você já terá o logo da empresa, ou o seu logo mesmo, desenhado, projetado especificamente. Bem, segundo passo após coletar todo o material, fazer o RAF, pesquisar referências e tudo mais, é modular, criar pastas para organizar esse material. Então, uma pasta de imagens, uma pasta de CSS para os códigos de estilo que utilizaremos, uma pasta com scripts Java separada também, e vou mover então essa imagem Vespa para o CSS, ou melhor, para a imagem, já ia colocar na pasta errada aqui, aí não, a pasta imagens, os logos também para a pasta imagens. Como eu não tenho nenhum CSS ainda, então estas são as minhas pastas do projeto que eu irei após publicar. Todos os arquivos HTML eu poderia criar uma pasta HTML também, mas por padrão eu costumo, assim como uma grande maioria também de desenvolvedores, colocar somente os arquivos HTML fora, na pasta raiz. Tanto o arquivo index da página inicial, quanto os outros arquivos fora das pastas. Os únicos arquivos que ficam fora são os arquivos HTML. Bem, no meu Dreamweaver, arquivo novo, já irei setar para o HTML5, nos tipos de documento, criar e salvar, antes de mais nada, lá na minha área de trabalho como index, que é a minha página inicial.
Este arquivo, então, como é um arquivo HTML, fica fora. Bem, vou já colocar um título. Ele já vai criar esse título no title lá para mim. E já vou também fazer algo que vimos na aula anterior, de introdução, que é copiar o código de compatibilidade para versões anteriores ao IE9, o IE8, IE7, IE6, por exemplo. Então, eles não conseguem ler as tags do HTML5 que iremos aplicar aqui, mas com esse script colado dentro da tag head, pode ser abaixo da tag title, esse comentário condicional identificará se o navegador que você está abrindo o site é o IE8, o 7 ou 6, irá já reconhecer e compatibilizar. Ele irá abrir esse JavaScript, esse arquivo JavaScript que compatibiliza, né? Esse arquivo está online e essa linha de código então é um vínculo com este arquivo. Busca esse arquivo online. Bom, vamos criar a estrutura então, baseada no nosso RAF. A estrutura padrão, já vimos também que estas são as principais tags novas do HTML5, o header para o cabeçalho, nav para os links de navegação, podem ser tanto verticais ou horizontais, o A-side para informações que podem também conter imagens, tudo mais, conteúdos laterais, links inclusive, mas laterais, o footer que é o rodapé. Eu falei no link no vídeo anterior que era um cabeçalho, me enganei, fui embalado, né? Mas enfim, é o footer é o rodapé, o header e o cabeçalho. E o section com conteúdo principal, que pode também conter cabeçalhos, o artigo em si, texto de imagens e também um rodapé. E podem haver vários sections. Isto não quer dizer que nunca mais usaremos divs, como no XHTML. Poderemos usar as divs dentro destas tags ou mesmo fora. Essas tags são tags que englobam, que enfatizam a semântica no código, em que separam uma função específica para o código. Mas podemos usar as divs dentro dessas tags ou fora, por exemplo, para centralizar o site, que é o que eu farei, ou quando não há importância na semântica. Aí poderemos usar divs. Nós continuaremos usando divs. E podemos também usar o A-side não somente para conteúdo lateral. Então isso não é uma regra rígida que deve ser seguida, senão o código está errado. Não, podemos usar, né? Mas é claro que para fazer a função da semântica correta, o ideal é que façamos uso dessas tags para sua determinada função, sua função específica de acordo com a semântica. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é criar as divs, baseando-se no meu RAF. O que eu tenho? Eu tenho uma div principal, tudo dentro do body agora, né? Esta div principal, eu vou colocar o ID nela de, poderia colocar como principal, eu vou colocar como container, e vou fechar a div já, e assim todas as minhas tags HTML5, todo o meu site vai ficar dentro desta div. Essa div servirá só para centralização. No HTML5, você pode usar como posicionamento tanto flutuações, com float, por exemplo, no CSS, quanto posição absoluta. Aí você que define. Nenhum nem outro ainda é o padrão. Eu gosto muito de usar posição absoluta, posicionamento absoluto e relativo, e não flutuação com float. E muitos preferem usar float e não esse método que eu vou usar. Fica a cargo de cada um. Mudará o código, claro, mas eu usarei posicionamento absoluto, que eu acho muito mais prático, muito melhor. Bem, vamos lá então. Com div container criada, vamos criar as tags, né? Vamos deixar o RAF aberto aqui do lado. O que tem de tag? A tag header, que é a primeira, que é onde vai o cabeçalho. Então aqui dentro eu tenho a tag header. Quando eu começo a utilizar, o Dreamweaver já possui completo suporte a esta tag. No HTML5 o Dreamweaver CS6. Dentro dessa tag header eu posso colocar então o logo, né, que é a minha imagem. Eu posso colocar diretamente nele. Como a tag header, o cabeçalho vai ser fluido, é ideal que você tenha o logo dentro de uma outra div. Então eu colocarei aqui uma outra div. Vou dar uma indentação aqui com tab.
e uma outra div somente para o logo, para que eu possa centralizá-lo também dentro dessa tag head. Feito. Então a divisão do logo está pronta. Embaixo do cabeçalho poderá vir a tag nav para os links. Vou fechar a tag nav. Aqui irão os links. Eu ainda não defini os tipos de links, mas geralmente se usa uma lista. Então eu vou colocar aqui um UL e fechar o UL. Se eu quiser uma lista, uns links com vários subníveis, eu uso um lis, como vimos no vídeo passado. Na verdade, vou fazer algo mais simples aqui. Só criar mesmo os links com o ahref e quebras. Ahref com link falso, uma âncora sem destino, só para testar o link. Vou colocar então aqui início e fechar a tag. Separá-las com BR para quebra de linha. Lembrando que a BR no HTML5 não precisa ser fechada, assim como no HTML4, diferente do XHTML que vai a contrabarra no final. E assim eu posso repetir isto, copiar e colar, para obter os outros links aqui, né? Vou criar a princípio quatro links. Galeria. Vou colocar aqui também um portfólio. E contatos. Beleza. Links prontos. Eu não estou me preocupando com a formatação, somente com a estrutura e o conteúdo, partes do conteúdo, né? Vem a section, que é responsável pela imagem, né? Que é a seção principal. É a tag section lá. Então vou colocá-la embaixo da nave. Tag section, vou fechá-la e ela conterá a minha imagem principal, esfumaçada na base. Abaixo dela, a tag footer, que é o meu rodapé, e dentro do rodapé ele vai um logo também. Então eu vou colocar duas divs, uma div sempre prestando atenção na indentação, né? Se eu tenho várias tags uma dentro da outra. Na div id vou nomeá-la como logo rodapé, rodap na verdade, né? E fechá-la. E texto rodapé, que é o texto que vai ao lado do logo rodapé. Eu não estou utilizando a criação de divs automáticas do Dreamweaver, existe. Eu estou fazendo tudo manualmente mesmo, que é uma opção que não demora tanto, né? Como vocês estão vendo. Vou salvar e já possui então a estrutura, pelo menos sem formatação nenhuma. Aparece dessa forma bem rústica, sem nenhuma divisão ainda, com cor, com nada, mas já há as linhas tracejadas mostrando que há as divisões criadas. Vamos então à inserção de conteúdo, que são as imagens que eu não inseri. Essas imagens são o logo, que eu vou inserir através do inserir imagens, e vou buscar lá na pasta imagens logo. Vou colocar um alt mesmo que seja vazio, e está lá a minha imagem de topo. Próxima imagem, a imagem principal que fica na section. Então vou lá, inserir imagem e buscar a imagem da Vespa. Também colocar um alt vazio para seguir os padrões, né? Passar esse section aqui para baixo. Backspace aqui para isto. A imagem do rodapé, que é o logo rodapé, também está dentro
Vou remover o acento aqui em renomear para não ter problemas no código. Vocês sabem que acentuação, espaço, caracteres especiais não se utiliza, né, no código, nem em nomes de arquivos. Então há algumas regrinhas que continuam as mesmas, né? Vou aqui, não foi, né? Beleza. Só vou dar uma quebra aqui. Isto. Vou me certificar de que a imagem realmente foi renomeada. Aí, para que não haja conflito, né? E o texto. O texto eu vou digitar manualmente mesmo, né? Vou colocar um texto aqui. Mental Tech. Macro fotografia. Vou dar um BR, quebra de linha. E o ano, 2013. Vou colocar um copyright aqui com um caractere especial, que é o E comercial, copy, e o ponto e vírgula. E todos os direitos reservados. Beleza. A estrutura está pronta. Faltou o que então? Já temos o conteúdo aqui, né? Faltou formatar com tamanho e tudo mais. Posicionamento, principalmente tamanho. Que é feito com o CSS para cada uma dessas IDs e também as tags novas, né? Então a primeira etapa é essa. Criar a estrutura. Depois que já se tem um briefing, toda a reunião do cliente pronta e tudo mais, material coletado, pesquisa de referências, estrutura, com o RAF desenhado, os rascunhos, criar a estrutura no Dreamweaver, inserir o conteúdo e agora sim formatar com o CSS. Então vamos lá, vamos iniciar um CSS externo, já linkado, né? Porque como estamos modulando, o ideal é criar um CSS externo. Eu vou formatar estilos e criar um novo, só que desta vez não apenas para esse documento, em um novo arquivo, para ele salvar em um arquivo externo. Vou configurar com uma configuração, começar o CSS com uma configuração de body, tag body. Ok, ele vai me pedir para salvar. Vou usar a pasta CSS e nomear como estilos. Salvar. São os meus estilos gerais. Aqui eu só vou dar um ok e ele já criou uma aba nova com uma formatação CSS, um arquivo CSS, formatando o body, né? O meu body ele vai ter uma cor que eu ainda não testei, que deve estar em harmonia com a imagem principal. Bom, vamos então testar esta cor com o background color. Vou capturar aqui a cor e buscar a princípio. A imagem possui muito verde, que é a cor predominante, então buscarei um verde pastel, assim, um verde acinzentado, tá? Notem também que o meu logo foi inserido, minha imagem logo, só que ela está enorme, está com 1000 pixels, 1658, então eu vou diminuí-la. Ela não precisa de tudo isso, obviamente, é maior do que a largura do próprio site, na verdade. Ela deve ficar pequena. Eu estou redimensionando a partir das abas, pressionando Shift. Na verdade, o redimensionamento que está sendo feito somente na visualização. A imagem continua com o tamanho original. Para aplicar esta modificação na imagem original e no arquivo e diminuir o peso da imagem, que ela está com 209 KB, vamos aplicar aqui na barra de propriedades, no inspetor de propriedades, confirmar o tamanho. Agora sim, ela diminuiu para 22 KB. O arquivo foi realmente diminuído. Este não, mas está com 1024, pode continuar assim. Está legal, tamanho. E aqui a imagem de rodapé também, vamos diminuí-la, sempre pelos cantos, segurando o Shift para manter a proporção. Deixá-la menor, bem menor, já que é no rodapé. E agora sim, de 73 era o inicial, confirmar, passou para 4 KB, muito mais leve. Com a cor de fundo definida no estilo CSS, vamos para as outras tags. A primeira tag que eu criei foi a header, então vamos formatar a header.
seguindo as regras do CSS. Bom, minha header ela é preta, então ela possui um background color black, né, ou 000 pelo hexadecimal, e ela é fluida. Bom, para ela ser fluida, ela teria que ter uma largura, que é o width, de 100%. Ela não pode ter uma largura fixa, ela deve ter uma largura relativa, em porcentagem. Logo, ela estará fluida, desde que ela não esteja dentro de uma outra div. Ou seja, esta tag é a única no código que deve ficar fora da div container. Então eu criei dentro, mas na verdade tudo isso aqui fica fora e o resto do site fica dentro para ficar centralizado. Tem este pequeno detalhe. E agora sim, ela será fluida. Eu tenho que também atribuir uma altura, senão não rola. Então eu coloquei um width, eu tenho que colocar um height também. Vamos colocar uma altura de acordo com a imagem, talvez um pouco maior. Então a imagem possui uma altura atual no logo de 139 de altura. Vamos colocar então 160 pixels px, eu preciso da unidade, né? Para ter uma altura fixa. Vamos dar uma testada no navegador que possui mais incompatibilidade, que é o IE. Salvar. Sim. E vamos ver como está ficando. Já está fluido. Notem que se eu aplicar o Ctrl e rolar para baixo, ele já está fluido. Algo que não está, é um detalhe, é esta borda, esta margem que está presente em qualquer HTML. Na verdade é um padrão isso. Eu vou aplicar o reset, que é para todas as tags e todas as divisões resetar esta borda. Para isto, o seletor universal, que é o asterisco, que aplica em todas as tags, é o poderoso chefão aqui, né? E vamos aplicar o reset da margem, que é margem 2.0. Pronto, resetou. Então todas as margens foram resetadas, não importa a unidade aplicada e não importa a tag devido ao asterisco, que é o seletor universal CSS. Bom, vamos continuar com a formatação. O logo não está centralizado, na verdade ele deve estar. Então eu vou formatar esta divisão, que é a div logo. Como é uma div, não é uma tag, deve ter um asterisco, ou melhor, um sustenido, né, um jogo da velha. Vamos lá. Para formatá-lo centralizado, eu tenho que ter uma largura e uma altura definida. Eu posso colocar uma largura e a altura com o mesmo valor da imagem. Também, né? Vamos selecionar a imagem aqui para ver. 286 por 139, então 286 pixels por 189 pixels. Uma div exatamente do mesmo tamanho da imagem, só que para centralizá-la, há aquela manha, aquela dica para quem usa posicionamento absoluto, que é usar posicionamento relativo, position relative, e sem coordenadas, somente margem alto. Isso centraliza. Vamos testar. Está lá. Centralizadinho o logo. Falta posicionar também as outras divs e as outras divisões. Para isso vamos criar aqui, copiar e colar, na verdade, né? Eu posso copiar e colar isso aqui e ir alterando algumas opções. Só os nomes, né? E também as propriedades. Então, a próxima div é a nave, a outra é a section, e a outra abaixo da section é o meu footer, que também possui outras divs que iremos formatar após. Bom, a nave, ela possui os links, então ela é um quadrado, ela não possui a cor é preta também.
mas ela é um quadrado, então ela não possui largura de 100%. Ela possui uma largura, vamos chutar mais ou menos uns 250 pixels, depois ajustamos. E aqui, a altura, vamos colocar também em torno de 350, um pouco mais alta. Ficar um retângulo, na verdade. Aí. Por enquanto não está com canto arredondado, mas tudo bem. Deixaremos isso para depois, e a formatação dos links também, para um segundo momento. Vamos somente adicionar aqui uma margem interna nela, que é o padding, dos 4 lados por enquanto. Vamos colocar um padding aí de 50 pixels. Pronto. Como eu coloquei um padding, eu posso reduzir aqui 50 pixels, tanto aqui, colocar 200, quanto aqui, 300. Diminuir um pouco, né? Na verdade teria que diminuir 100, né? Colocar 150 por 250. Aqui. Pronto, agora está no tamanho anterior, só que com a margem aqui nos links. A section fica do lado, então aqui eu tenho que atribuir um posicionamento. Vou colocar um position absolute. Não posso esquecer do ponto e vírgula, né? Tudo isso aqui, na verdade, isso aqui, eu vou copiar para a section. A section não terá cor. E notem que como ela está com posicionamento absoluto, lá em modo design, eu posso movê-la, né? Vou só salvar aqui também o meu CSS. Eu posso mover as divisões, né, livremente, através do modo design. Para isso eu tenho que atribuir algumas, o ideal, né, é atribuir algumas coordenadas. Colocar como top 0 px e o left também, valores iniciais, né? Colar isso aqui também para o nav. Isto para ter ambas as coordenadas, zerei ambas, tá? Vamos reduzir aqui para conseguir ver melhor. Pronto, agora sim eu consigo ver. Eu tenho que remover somente o padding aqui do section, que não possui, e aumentar também o seu tamanho, mas a princípio eu já consigo mover, vocês estão vendo que eu já consigo mover de forma fácil, né, a minha divisão aqui. Aqui também ele está em 0, minha nave subiu, mas eu posso ajustar aqui, né? Uma coisa que eu não fiz foi centralizar e atribuir o container aqui. O container está abaixo do header, então eu vou seguir a mesma ordem do HTML. Para centralizar eu vou usar a posição relativa, mesma coisa que eu fiz no logo do cabeçalho, da div logo, com o margem alto. Lembrando que para usar este método eu tenho que possuir valores de largura e altura. Então a largura, na verdade o container, como é a parte inteira, é a largura do site. Vou colocar um valor inicial de 1024, mesma largura da imagem da section. E um height, vou colocar um valor inicial de mais ou menos 500 pixels. Depois aumentamos se necessário. Pronto. Se testarmos agora no IE, a coisa começa a tomar forma. Olha só. Está começando a tomar forma. Faltou o rodapé vir para baixo e tudo mais, né? Ajeitar esses tipos de detalhes. Tá? Com o rodapé vindo para baixo, já é possível inclusive posicionar a nave de forma correta, né? A navegação. Então vamos lá. O rodapé também é posição absoluta com coordenada. Não possui esta cor preta, possui a mesma cor de fundo, então se eu tirar o background color ele fica transparente e ele dará a cor de fundo da página. Pronto, é isso que ele precisa, mais as larguras e a altura aqui, né?
Como ele não é fluido, ele possui uma largura e altura fixa. Vou colocar um valor inicial deste, né? Um valor assim inicial, e as divisões também, né? Que é o logo rodapé e o texto rodapé. E aqui o texto rodapé. Como não está centralizado, ele é uma posição absoluta e não relativa como está aqui. Tá? Falta ajustar as larguras e alturas, as coordenadas. Quando eu mover, elas irão serem refeitas automaticamente. Então, vamos a isto. Vamos ver se está nomeado certinho, né? Aqui é o texto, por isso que não apareceu lá. Bom, agora sim. Agora eu posso... vou remover isso daqui para abrir um pouco mais de espaço. Eu consigo ver aqui minha divisão container. Está aqui ela. Posso diminuir aqui, colocar nave aqui em cima. Depois eu posso atribuir uma transparência nela, arredondar os cantos, né? E aqui o meu rodapé eu posso deixá-lo mais largo, da largura do site, né? E aqui consigo redimensionar a div como ela está em absolute position, e os width rates serão automaticamente recalculados. Que loucura, né? Muito fácil isso. Aí. Só diminuir um pouco a largura dele aqui também, para não criar barra de rolagem horizontal. Salvar, ver como está ficando. Talvez tenha que subir um pouco mais lá, mas a estrutura já tomou realmente a forma que gostaríamos, a forma fiel ao RAF. Olha lá, isso aí mesmo. Faltou só tirar esse espaço, criar talvez um espaço entre o logo e o nave vir para cima, navegação vir para cima. Mas já é um site que está sendo totalmente remodelado em HTML5. Tá? Na verdade aqui nota-se que esta é a divisão footer e está fora, na verdade, aqui, né? Vamos ver o porquê que isto aconteceu. Provavelmente no código HTML. Logo rodapé, texto rodapé. Na verdade são questões de coordenadas aqui, né? Eu tenho que colocar embaixo e arrastar este aqui para dentro, na verdade. Este aqui vai aqui para dentro e este vai aqui para baixo. Esta aqui vai aqui para dentro. Para quando eu arrastar a divisão footer, esses dois venham juntos. E essa é a minha intenção, né? Aqui está a footer. Isto. Meu rodapé. Agora sim está tudo juntinho. Footer com os outros dois dentro. Eu arrasto ela, os dois vêm juntos. Aqui. Colocar bem na transparência, fica bem interessante. Bom, o que eu posso fazer é aumentar a altura aqui, né, para remover aquele espaço, a altura do meu cabeçalho, que está lá no estilo CSS Header. Aumentar para uma altura de 180 pixels. Um pouco mais, 190. 195, assim como todo projeto também é testes, né? Vou subir um pouco a divisão aqui do container, né? E também centralizar melhor isso daqui, colocar uma margem aqui, né? Eu posso diminuir a altura. Na verdade está com 139 e aqui eu coloquei no logo 189.
Pronto, agora sim. Agora eu consigo inclusive criar uma margem top aqui para que ele suba. Então aqui eu posso criar uma margem, além da margem alto, que está centralizando, posso criar uma margem top para que ele empurre a div logo para baixo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 30 px. Acho que foi muito, hein? Ah, legal. Salvei. Vamos ver como fica no IE. Permitir o conteúdo. Quando eu coloquei a margem top, na verdade, ele acabou empurrando aqui essa divisão, né? Mesmo com a o reset aqui, eu vou adicionar ao reset também um reset de margens internas com padding 0. Pronto. E aqui eu vou subir um pouco a divisão aqui da section. A div nave, vocês notem que ela sumiu, mas na verdade ela está escondida abaixo. Então eu posso colocar um z-index igual a 3, por exemplo. E aí ela já aparece aqui para mim, inclusive na visualização final, né, na visualização do navegador. Vamos ver como ficou agora. Pronto, div nave aparecendo, depois aplicaremos a transparência. Na verdade falta aplicar, remover aqui, então vamos remover essa margem top aqui. E aplicar o padding aqui, né? Padding top. Opa. Colocar um padding aqui de 15, um pouco menos, né? Ver se também não vai empurrar. Provavelmente não. Pronto. Talvez um pouco mais que 15, talvez 20 mesmo. Mas é isso aí. Eu posso baixar um pouco mais aqui também, minha section, que está invadindo aqui. Mas esta é a estrutura inicial do nosso site. Note que ele está centralizado. Eu vou colocar um Ctrl mais aqui. Falta só descer um pouco aqui, tanto aqui quanto a section. E totalmente em HTML5. Numa próxima etapa, o que é feito? Detalhes, compatibilizações, formatações gerais de link, cores do texto, inclusive modos dinâmicos. Será explorado também em outros vídeos utilizando esse mesmo exemplo, que eu irei compartilhar para vocês no link na descrição do vídeo. Outros recursos do HTML5 dentro dos links. Vídeos em streaming, por exemplo, e o áudio, né? Uma musiquinha de fundo, algo parecido, pode ser feito com as tags novas, né, do HTML5. Então tudo isso será explorado neste site experimental que estamos fazendo agora, né? Do zero, totalmente do zero. Então vou aqui descer um pouquinho. Agora creio que está redondinho. Prontinho. Talvez descer um pouco mais lá só, que é section, em torno de 2 pixels. E atualizar aqui, vamos ver. Pronto. Então está pronto. É só formatar esses estilos gerais e após então partir para os detalhes. Espero que tenham gostado. Tivemos uma boa impressão de como é estruturado um site em HTML5. Revemos vários tópicos de CSS, estruturação, né, posicionamento e tudo mais, propriedades e valores. E um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo sobre HTML5. Tchau, tchau.